Olá, alunos do Colégio Odeste Lupe, tudo bem com vocês? Vamos à correção da nossa lista de exercício de Teorema de Pitágoras? Bom, o primeiro exercício trazia as medidas de um triângulo. Falava que este triângulo tinha as seguintes medidas: 26, não tinha unidade, né? 24 e 10. E perguntava: este triângulo é retângulo? Bom, aí a gente viu, segundo o teorema de Pitágoras, para um triângulo ser retângulo, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual ao quadrado da somatória dos catetos, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Isso é que eu dizia o nosso teorema de Pitágoras. Bom, vamos só esquematizar um triângulozinho aqui. Quais seriam essas medidas então? A menor medida é essa aqui, 10, né? Aí, entre 24 e 26, sempre a que está na diagonal vai ser a maior, 26, e aqui 24. Aqui, teoricamente, nós temos um ângulo reto, se for aí um triângulo retângulo, e essa aqui, então, o lado que o nosso ângulo reto olha, é a hipotenusa. Substituindo, então, os valores, né, ficaríamos com 26 ao quadrado, tem que ser igual a 24 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Fazendo essa conta, 26 ao quadrado vai ficar 676, 24 ao quadrado, 576 e 10 ao quadrado, 100. Fazendo a somatória, a gente vai achar que 676 é igual a 676. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à somatória, coloquei uma multiplicação aqui, né? A somatória dos catetos ao quadrado, aí cada um dos catetos ao quadrado. E foi isso que nós contatamos. 676 é igual a 76, ou seja, o triângulo é retângulo. Portanto, o triângulo é retângulo. Obedeceu lá o teorema de Pitágoras, ok? Esse era o nosso exercício de número 1. O exercício de número 2 trazia uma série de triângulos retângulos aí, ele já mostrava o ângulo reto, o ângulo de 90 graus pra gente, e pedia para sempre encontrar uma das medidas. O grande trabalho aqui era observar qual era a hipotenusa, qual era o cateto oposto, o cateto adjacente, para podermos fazer este cálculo. Na letra A, de amor, nós temos este ângulo que é o ângulo reto. Então, quem está ligado ao ângulo reto vão ser os catetos. Esse media 21, este 28 e este outro x. Então, lá do teorema de Pitágoras, a gente sabe que x ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, aqui para onde o ângulo de 90 graus está olhando, vai ser igual, então, à somatória do quadrado dos catetos. 21 ao quadrado mais 28 também ao quadrado. X ao quadrado, então, vai ser igual a 441, que é 21 ao quadrado, mais 784, que é o 28 ao quadrado. Vamos encontrar que x ao quadrado, então, vai dar 1225. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 1225. O nosso x, então, vai ser igual a 35, ok? Tranquilo? Acertaram esse aí? Bem tranquilo, né? Vamos ao exercício B, de bosque. Não podemos esquecer o B de bosque. Tínhamos mais um triângulo, retângulo aí também, né? Ele estava em uma posição diferenciada, aproximadamente assim. Estou fazendo sem régua, só para a gente poder corrigir. Mas ele indicava o ângulo de 90 graus aqui. Agora o x está aqui. Essa medida era de 24 e essa aqui 25. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Observar o seguinte: olha para onde o ângulo está apontado, para cá. Então essa é a minha hipotenusa. Aqui o x agora é um dos catetos, ok? Não é mais a minha hipotenusa. Então, na hora de substituí-la na equação de Pitágoras, x ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado,
o valor de x, na verdade, não vai ser esse aqui, vai ser o 25, a hipotenusa que fica aqui, né? A hipotenusa ao quadrado. Então a gente fica com a hipotenusa ao quadrado igual. Vamos colocar que esse x aqui equivale a esse a ao quadrado, deixa como incógnita, mais o outro cateto, que é 24. Então 25 ao quadrado vai ficar 625, igual a ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir, permanece aí como incógnita, e 24 ao quadrado vai dar 576. A gente já até fez lá no exercício 1 esse cálculo. Bom, aqui o 576 está somando, quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai passar subtraindo, né? Então fica 625 menos 576 igual a ao quadrado. Fazendo este cálculo, nós vamos encontrar 49 igual a ao quadrado. E por fim, a raiz quadrada de 49 é igual a A. Logo, A vai ser igual a 7, tá? Tranquilo, gente? Gente, aqui eu só inverti, mas é a mesma coisa que escrever, né? A ao quadrado é igual a 49. Só invertido, mas é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Então, o valor aqui do nosso A, que eu coloquei como X aqui inicialmente, vamos deixar como A para não confundir, é 7. Então, o cuidado é, na hora de observar, tem que ver se é cateto, se é hipotenusa, para não responder de maneira incorreta. Vou continuar aqui mesmo, não vou gastar muita folha, vocês vão acabar com as minhas folhas. Exercício C. Trazia mais um triângulo retângulo, ele afirmava que os triângulos eram retângulo, a gente já tem um ângulo reto indicado aqui, um ângulo de 90 graus. Agora, ele trazia as medidas dos dois catetos, né? Os dois catetos mediam raiz de 10. Então, nosso x é exatamente a hipotenusa, né? Fica lá, então, x², que nós queremos descobrir, raiz de 10 elevado ao quadrado, mais a raiz de 10 também elevado ao quadrado. Quando a gente tem isso, raiz com potência ao quadrado, a gente consegue anular. Então a gente descobre que x ao quadrado é igual a 10 mais 10. Logo, x ao quadrado é igual a 20, né? Fazendo a somatória. X, então, vai ser igual a raiz quadrada de 20. Não tem raiz exata. Se a gente quiser decompor isso aqui, pode, né? Mas no momento eu não vou decompor. Vou deixar assim. Daqui a pouco vai ter alguns exercícios que a gente vai decompor para encontrar um resultado aí que acaba ainda ficando com uma raiz, mas fica um pouquinho mais agradável de se observar. O exercício D de Deixa eu te amar. Trazia de novo um triângulo retângulo, obviamente, numa posição aqui semelhante ao do nosso exercício agora. O nosso ângulo reto está aqui. Ele estava observando a hipotenusa, que ele deu o valor, raiz de 29. Um dos catetos foi dado o valor e o outro cateto não. Vou colocar como A então. Então, na hora de substituir, a gente vai ter a hipotenusa ao quadrado, raiz de 29 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 29 elevado ao quadrado, igual a um dos catetos ao quadrado que nós conhecemos o valor, que é 5, mais o outro cateto que nós não conhecemos o valor, vamos deixar como A, elevado ao quadrado. Então, a raiz de 29 é aquela mesma propriedade que nós utilizamos aqui, fica então 29 igual a 5 ao quadrado, 25, mais a ao quadrado, que é o valor que nós queremos encontrar. Então, aqui o 25 é positivo, passa para lá subtraindo. Fica 29 menos 25 igual a ao quadrado. 29 menos 25 vai dar 4 igual a ao quadrado. Logo, raiz quadrada de 4 é igual a A. Portanto, A vai ser igual a 2, né? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 2 é 4, então. Belezinha, gente? Com isso, a gente resolve o exercício de número 2.
Vamos para o número 3. O número 3 eu tinha feito um exemplo bem parecido quando estava explicando todo o teorema de Pitágoras aí para vocês, né? Ele trazia um trapézio, né? De novo, vou desenhar à mão, não vai ficar a coisa mais linda do mundo, mas só para a gente ter uma ideia aí. Musiquinha para animar, né? Então esse era o trapézio principal, e aí ele trazia a seguinte nomenclatura para o trapézio: M, N, P e Q. Dentro desse trapézio, a gente tinha uma divisão aqui e aqui, que transformava ele em 3 triângulos. E esses triângulos todos são triângulos retângulos, porque a gente tem a marcação aqui com um ângulo de 90 graus em cada um deles, tá? Como eu falei, o desenho não ficou perfeito, mas dá pra gente perceber tudo isso. Aqui ele chamava de um ponto R, e aí colocava que essa medida era 4, essa 8 e essa aqui 2. E aí, a gente tinha alguns pontos que não conhecíamos o valor, e são exatamente esses pontos e esses valores que ele pede. Então ele pede para a gente descobrir o valor de A, o valor de B, o valor de C e, por fim, descobrir o perímetro do trapézio. Para descobrir o perímetro do trapézio, a gente vai ter que descobrir esse último valor de C que nós não temos aqui. Mas antes de achar o valor de C, nós temos que achar o A e o B, que vão ser os exercícios A, B e C, né? Então, no A, ele pedia a medida do A. A medida do A está aqui, ó. Está olhando para o nosso ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa. Então, A ao quadrado, os catetos estão aqui ao lado, né? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós vamos ter aí que A ao quadrado vai ficar igual a 4 mais 16. A ao quadrado, então, é igual a raiz de 20. Então, nós já... A é igual a raiz de 20, né? Já encontramos o valor de A aqui, que é a raiz de 20. No exercício B, então, nós encontraríamos a medida desse lado B, dessa reta B. Então, aqui, quando a gente observar agora este triângulo aqui, ó, o ângulo de 90 graus está olhando para o lado B, então o B é a hipotenusa, e nós temos um cateto que vale 4 e outro cateto que vale 8. Então vamos colocar aqui B ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Com isso, então, vamos ter que B ao quadrado é igual a 16 mais 64. B ao quadrado, então, vai ser igual a 80. B vai ser igual a raiz quadrada de 80. Então, encontramos o valor de B também. No exercício C, agora, nós conseguimos encontrar o valor de C, porque já encontramos A e B. Então, temos os dois catetos e a hipotenusa vai ser encontrada a partir desses dois catetos, então, usando o nosso teorema de Pitágoras. C ao quadrado vai ser igual a raiz de 20 elevado ao quadrado mais a raiz de 80, que é o valor de B, elevado ao quadrado. Aí, quadrado da raiz, a gente anula, né, a propriedade aí. Então, a gente vai ter que C ao quadrado é igual a raiz de 20 mais a raiz de 80. Raiz não, que a raiz foi anulada. Professor, tá doido? Vamos cancelar isso aqui. C ao quadrado vai ser igual a 20 mais 80. C ao quadrado, então, é igual a 100. Portanto, só C é igual a raiz quadrada de 100, que vale 10. Ok? Então, encontramos o valor de C aqui, que é 10. E agora, com isso, a gente consegue fazer o cálculo do exercício D, que pedia o perímetro daquele trapézio inicial que eu coloquei para vocês, o trapézio MNPQ. Para a gente achar esse perímetro, a gente vai ter que, vou chamar o perímetro de P, a gente vai ter que somar todos esses segmentos de reta aqui. Então, o segmento de reta MN mais o segmento de reta NP mais o segmento de reta PQ
mais o segmento de reta QM. Então, nós vamos encontrar aí todos esses valores. Aqui MN 4 e 4, dividido ao meio, vale 8, né? NP também vale 8, está ali. PQ nós encontramos, que é o lado C aqui, vale 10. E QM vale 2. Fazendo essa somatória toda, nós vamos ter que o perímetro do nosso trapézio é de 28. Ou seja, a somatória dos lados do nosso trapézio é de 28. A gente não tem unidade aí, ok? Fica só como 28 mesmo. E esse foi o nosso exercício de número 3. Vamos para o quarto exercício. Bom, o quarto exercício trazia uma circunferência. Deixa eu marcar aqui que é o quarto, né? O quarto exercício, então, trazia uma circunferência. Dentro dessa circunferência, nós tínhamos um triângulo retângulo. Aqui nós tínhamos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ok? E o ângulo reto era esse. Se o ângulo reto é esse, aqui nós estamos olhando para a hipotenusa. E ele dizia o seguinte, que o segmento de reta BC, esse segmento aqui, a hipotenusa, valia 5 centímetros. O segmento de reta AB, que é um dos catetos aí, vale, na verdade, né, 1 centímetro. E perguntava qual era o valor do segmento de reta AC, ou seja, aquela hipotenusa ali, aquele cateto ali, que nós não sabemos qual é o valor. Então, com isso, a gente consegue descobrir usando o teorema de Pitágoras. Como é que fica? Eu vou utilizar esses valores aqui ao invés de usar x, a, b, tá? Vou colocar os valores do próprio segmento de reta. A hipotenusa é o BC. Então, o segmento BC ao quadrado vai ser igual a AB ao quadrado, que é o que nós queremos, já temos esse valor, é 1, né? Mais o AC ao quadrado. Esse sim nós queremos descobrir qual é o valor. Substituindo então, BC vale 5, AB vale 1 ao quadrado, e AC é o que nós queremos descobrir. Permanece aí como AC, permanece como incógnita. Então aqui fica 25, mais 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais AC ao quadrado. Como aqui o valor está sendo somado, 1, né, é positivo, ele passa para o outro lado subtraindo, então fica 24 menos 1, que é igual a AC ao quadrado. 25 menos 1, já coloquei a resposta, o cérebro está adiantado. Então fica 24 é igual a AC ao quadrado, então a raiz quadrada de 24 é igual ao meu AC. Se eu quisesse decompor isso, gente, e trazer esse resultado em outra forma, eu conseguiria. Porque lá no enunciado, ele coloca uma informação que a raiz quadrada de 6 vale aproximadamente 2,45. Se ele falou isso, então ele está querendo dizer alguma coisa para a gente. Ele está querendo passar esse valor do segmento AC em um número decimal, não em uma raiz, ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vamos decompor. Lembra como é que decompõe lá? Ó? 24 é o nosso número. Vamos dividir ele por números primos aí. Por 2 fica 12. Por 2 vai ficar 6. Por 2 fica 3. E por 3 vai ficar 1. Então, chegamos no número 1, não conseguimos decompor mais. A gente conseguiu associar aqui, ó. Aqui a gente tem 2 ao quadrado, o número 2 e o número 3. Então, colocando na raiz, ó, ficaria assim. Isso aqui é igual a raiz de 24, tá? 2 ao quadrado vezes o número 2, que a gente não conseguiu formar outro quadrado, vezes o número 3. Então, como esse 2 está ao quadrado, a gente consegue cortar e ele sai da raiz. Fica, então, 2. E aqui dentro da raiz ficaria 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, acabando a nossa simplificação, ficaria 2 vezes a raiz quadrada de 6, ok? Mas nós não temos lá do enunciado que a raiz quadrada de 6 vale 2,45.
Então, eu posso substituir essa raiz quadrada de 6 aqui. Fica, então, 2 vezes quanto? 2,45. Por fim, então, o nosso valor do segmento AC, em decimal, ficaria de 4,9 centímetros. Ok? Vou parar o vídeo aqui, gente, senão vai ficar muito extenso, mas a gente continua a resolução dessa lista no próximo vídeo.